Olá, eu sou Carol Soares, sou empreendedora confeiteira, especialista em bolos e doces e ajudo pessoas, mesmo sem experiência nenhuma, a saírem do zero e se transformarem em confeiteiras de sucesso e terem a sua fonte de renda através da venda dos bolos e doces. Hoje, nesse vídeo, eu estou aqui para contar para vocês um pouquinho da minha história, né? Quem já me segue no Instagram já conhece um pouquinho mais, mas esse também é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, então eu quero que vocês me conheçam, né? Saibam como eu comecei na confeitaria, o que me trouxe até aqui e que hoje, além de produzir e vender bem os bolos, né? Eu também ajudo pessoas a fazerem o mesmo e, através dos cursos online, a se tornarem confeiteiros de sucesso. Então, gente, o meu início na confeitaria. Carol, você então desde criança já queria ser uma confeiteira, você fazia bolo, você via sua mãe fazendo bolo? Não. Eu não tenho essa estrutura em casa, minha mãe até hoje só faz bolo de saquinho. Ela já me ajudou aqui, mas não é o forte dela, né? Ela não se interessa muito por essa parte. Então não foi assim de casa, de berço, apesar de que meu pai... ele gosta dessa parte, assim, ele já trabalhou em padaria, então ele já confeitou, mas em casa mesmo a gente não tinha rotina de ver isso. A confeitaria entrou na minha vida muito recentemente, né? Não vou falar muito recentemente, que eu também não sou, né, tão novinha assim, mas foi aos 16 anos, mas sem pretensão nenhuma de fazer bolos ou doces para querer realmente levar como trabalho, era só para ter uma renda extra. Eu venho de uma família humilde, né, financeiramente, e meus pais não tinham condições de me dar tudo o que eu queria, e eu também tenho 2 irmãos, né? Então, era quem tem irmão sabe, né? Se der para um, o outro faz logo intriga, e era eu e minha irmã. Com meu irmão a gente era menos, mas se fosse com as meninas, com minha irmã, se desse uma coisa para uma, a outra tinha que ter. Então, as condições dos meus pais não permitiam isso, e eu queria as coisas, então eu sempre, na verdade, tive uma mente empreendedora. Ou seja, não dava, eu nunca fui menina birrenta de, não dá, eu quero. Então eu fazia o quê? Se não dá pra eles, vou dar um jeito de tentar fazer. E antes aí desses 16 anos, eu sempre, desde novinha, quis fazer essas coisinhas para fazer um dinheiro. Não sei se vocês lembram que tinha uma época, tinha uma moda de pulseirinha de miçanga, de colarzinho de miçanga, eram uns conjuntinhos com brinco. Comprei miçanga. Eu desmanchava de um colar, né, e fazia outros e consegui fazer para vender aquilo. Fazia toalhinha bordada, tentei aprender crochê não rolou muito, mas eu queria fazer aqueles panos de prato, fiz o biquinho, né, tudo para vender. Então, gente, já fiz muita coisa para vender nessa vida, viu? Bolo foi o final aqui, o que vocês vão ver, mas eu sempre tive essa mente empreendedora. E aí eu ia vendo que essas coisas davam certo, mas assim, eu sempre fui pulando de galho em galho. Fiz curso também, vários cursos de várias áreas, fiz curso de estética, né? Também fiz meu cantinho. E aí, nessa época do cantinho da estética, eu já estava dividida entre a estética e a confeitaria. Mas o que me levou a realmente decidir pela confeitaria, que na verdade já estou pulando, mas eu vou voltar. Aí como é que eu iniciei mesmo com o doce. Qual doce que eu comecei? Comecei com trufas. Vou contando aqui, vou lá e venho cá, porque não tem script aqui não, tá, gente? Estou contando realmente para quem não me conhece, saber. E até para motivar vocês que estão aí se decidindo que nem eu, empreendedor que faz uma coisa e faz outra. E se você é jovem também, não desistir, tá? E aí eu comecei com umas trufas na escola. Pedi para uma colega de escola que ela sabia fazer, para ela me ensinar a fazer as trufas, já que ela não fazia para vender. Eu disse, ela não se importou e ela não gostava de ensinar, tá? Não sei nem se ela vai ver esse vídeo, ela não tinha muito jeito para ensinar não. E ela disse para mim, só vou te ensinar uma vez. Foi na minha casa, ensinou uma vez, comprei o material lá que ela falou, né, o chocolate e tal. Me ensinou assim super correndo e eu, bem atenta pra ver, porque eu sou muito visual. Então, se eu vejo a pessoa fazendo, eu presto atenção pra depois eu reproduzir, né? E aí, eu vi ela fazendo, todos os truquezinhos que ela me ensinou e eu comecei a fazer. Deu certo, eu levei pra escola, o pessoal gostou. Recheio eu já sabia fazer, eu não sabia moldar ali direitinho o chocolate. E aí, comecei a vender. E, para me fazer as trufas, eu precisava de uma ajuda do micro-ondas. Porque, não sei se vai aparecer no vídeo, mas é esse micro-ondas que está aqui atrás, que foi da época das trufas. E eu comprei esse micro-ondas sem ter dinheiro.
E o que eu fiz? Peguei emprestado o cartão dos meus pais, né? Eles compraram micro-ondas e eu me motivei a ter uma meta de venda por mês para pagar o micro-ondas. E o micro-ondas adiantava muito minha vida. Então eu conseguia vender mais trufas porque eu derreti o chocolate no micro-ondas do que no banho-maria. Enfim, fiquei vendendo essas trufas na época da escola, fiquei conhecida na escola como a menina das trufas. Ah, Carol, então foi daí você não parou mais, você está na confeitaria desde 2016. Não. Eu, com 16 anos, né, vendi realmente na escola, mas aí eu comecei a trabalhar no escritório de uma empresa aqui da minha cidade, como jovem aprendiz. Alguns jovens também já fizeram parte desse programa, né? E lá eu levei também as trufas para incrementar com dinheiro, porque eu recebia metade do salário, né, que na época não era muito também. Então eu levava as trufas para vender. Mas depois eu falei, tá dando esse dinheiro aqui, não vou levar não. Parei. Fiquei esse tempo aí, eu acho que fiquei 4 anos, porque eu fiquei 2 anos de jovem aprendiz e depois eu fiquei como, fui contratada mesmo, né, para a Caixa lá e auxiliar de escritório. Aí parei. Só que assim, não me fazia feliz o que eu estava fazendo. Apesar de a administração, eu fiz o curso, eu gostar da área, e que bom que eu gosto da área, porque a gente vai precisar saber administrar a empresa depois que você empreende realmente em algo. Mas na empresa, as coisas que eu estava vendo não era um ambiente para mim. Além de que exigia demais, muito tempo, né, para eu ficar fazendo uma coisa que eu não estava gostando. Eu já não tinha mais tempo de fazer coisas que para mim eram de mais valor, que eu participo de um serviço voluntário, eu já não estava tendo tanto tempo para isso. Eu não tinha tempo para estudar da forma como eu estudava, meus assuntos pessoais. E tudo aquilo ali foi me dando muita frustração. Apesar de eu já receber um bom valor, ter recebido... como é que dá o nome? Tipo, para promoção, né, na empresa, para mudar o nível, mas era algo para ficar viajando e aquilo ali para mim não dava, porque eu prezo muito por estar perto da minha família, né, ter a minha rotina, e eu não queria, enfim, não estava satisfeita, eu queria realmente sair da empresa, e graças a Deus teve um acordo lá e conseguiram me tirar. E aí eu saí e falei o quê? Eu não quero voltar mais para o comércio da cidade, não queria, assim, eu disse, se for o último caso, eu volto, mas eu vou tentar fazer algo dar certo. E eu falei, Carol, você gosta de fazer o quê? Lembrei dos doces. Aí eu disse, vou fazer os doces para vender. Mas o que me motivou a fazer esses doces novamente, porque eu fiquei com essa pausa aí, né, nesse meio período, fazia vez ou outra, né, mas não era nada sério. Foi que teve uma campanha especial para ajudar pessoas no Amazonas. E eu quis muito ir para essa campanha, só que eu não tinha dinheiro também, né? Aí, porque eu já saí, nisso aí que eu voltei a fazer doce, já tinha um tempinho, eu já tinha gastado, né, meu seguro que eu tive da empresa. E aí eu disse, deu certo lá atrás, quando eu comecei a fazer trufa, então eu vou fazer trufa de novo para vender. E aí comecei a fazer trufa para vender e ir para a praça principal aqui da minha cidade, uma das principais, que era no centro da cidade, longe da minha casa, tá? Ia andando e estava vendendo. Só que aqui é muito quente. Eu sou de Itabuna, Bahia. Eu não sei de onde você está me vendo, mas se a sua cidade é quente também, e se você já tentou fazer trufa na sua vida, você sabe o que eu estou falando. Derretiam todos. Então, tipo assim, eu ia para vender e eu tinha que vender logo. Porque se eu não vendesse logo, eu não tinha muito tempo não, porque senão tinha prejuízo. Porque as trufas ficavam mole. Aí a pessoa podia até comprar, mas talvez ela não ia voltar, porque não ia ter uma experiência boa, né? Porque o chocolate ia estar derretido. E aí o que aconteceu? Que eu preciso pensar em outra coisa. Não tá dando certo levar a trufa, apesar de eu estar vendendo. E aí eu comecei a fazer brigadeiro. Não fazia brigadeiro nem para dentro de casa. Então, gente, se você acha assim, não tenho habilidade nenhuma, ou não tenho dinheiro nenhum para fazer alguma coisa. Uma frase que eu ouvi, quando você não tem muito dinheiro, foi mais ou menos isso. A sua criatividade tem que ser abundante. Ou seja, você tem que pensar em meios de fazer o dinheiro acontecer ou da coisa acontecer, né? Só não pode ficar parado se lamentando. E aí, nesse meio tempo aí, que eu fiquei com esse obstáculo, porque o chocolate estava derretendo, eu falei, vou fazer brigadeiro. Fiz um teste em casa. Fiz um teste com receitas, não era receita comum que eu via na internet, eu fui para a internet procurar, tá? Então, se você também está aqui procurando receitas, fica por aqui também, porque vai ter no nosso canal. E aí eu descobri depois que essa forma que eu fiz esse brigadeiro, porque eu não saí colocando ingredientes, se chamava brigadeiro gourmet. E eu achei aquela coisa mais chique e mais linda, falar gourmet, né? Fui pra praça, fazia um brigadeiro só, que era todos de chocolate, só mudava os confeitos em cima. Um eu botava chocobol, o outro eu colocava o granulado normal, o outro eu colocava amendoim e sempre tive o padrão. Sempre trabalhei com padrão.
E hoje eu vejo que até para os bolos isso é fundamental. E aí eu fazia tudo bem boleadinho, bem redondinho, e isso ali chamava a atenção do pessoal. Ai, que coisa linda, é tudo redondinho, tudo lindo. E o povo comprava a rodo. E aí eu me empolguei, né? Eu falei, pronto, agora essas passagens saem, porque as passagens estavam bem caras na época, R$2.000, só ida. E aí eu falei, tenho que juntar esse dinheiro. E aí eu ia pra praça, dia desmotivado, dia não, andando, chegava cansada, tinha dias que vendia bem, tinha dias que não vendia quase nada. E eu tenho esse caderno em algum lugar no meu guarda-roupa, ainda com os registros do dia que eu vendia, quanto que eu vendia. E assim foi, gente. Fui pra essa viagem no Amazonas, aí também não tava levando sério. Mas você vê que eu tinha todo o pezinho ainda aí já na confeitaria. O que eu tinha entendido já das trufas? Que quando eu precisei de dinheiro, eu fiz trufa e eu tive dinheiro. Quando eu precisei ir para o Amazonas, eu inventei as trufas de novo e depois o brigadeiro e eu tive esse dinheiro. Quando eu voltei do Amazonas, eu já voltei na intenção de casar, né? Eu já saí daqui, arrumar tudo mais. Voltei para casar. Aí eu fui vender de novo os docinhos, o povo perguntou, Carol, não vai vender mais doce não? E aí eu voltei, falei, opa, vou aproveitar que o povo tá aqui pedindo, disseram que tá com saudade, comecei a vender de novo. E nisso que eu voltei a vender, foi só com o objetivo até o casamento, fazer dinheiro pro casamento. Sempre foi no objetivo de ter um dinheirinho, né? Sem estar afobada, sem ter que estar ali fichada, porque eu sempre gostei de ter liberdade, gente. Pensa numa criatura que já viajou. Fui eu. Então, mas enfim, voltando. Não vou mudar o foco, porque eu sou fácil de mudar o foco. Daqui a pouco eu tô conversando outros assuntos aqui com vocês. Aí foi só pra casar. Casei, consegui juntar esse dinheiro pra gente, né, organizar as coisas, pagar minhas fotos. Meu marido não era muito fã de fotos, as fotos ele achou caro, eu falei, não, eu pago as fotos. Aí eu sei que a gente foi se organizando, conseguiu esse dinheiro, tá, casamos. E depois que eu casei, eu falei, eu vou fazer o que agora? Não, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui, nunca fiquei parada. Quem me conhece sabe, nunca fiquei parada, até quando eu não tinha idade para trabalhar, que era quando eu era criança, mas eu sempre gostei de criança também, criança que gosta de criança bebê, sabe? Aí eu queria cuidar das crianças, do pessoal que às vezes precisava, né? As mulheres para ir trabalhar e queria alguém de confiança. Só que se eu botasse, né, mãe, fala com ela que eu tô para cuidar, a pessoa não ia deixar porque era uma criança. Então, minha mãe pegava a criança para cuidar e a gente auxiliava ela e nisso aí já entrava. Então, quando eu digo que eu sempre tive essa mente empreendedora, é porque sempre foi, gente, é desde bem novinha mesmo. Mas se você não tiver essa mente, não se preocupe porque você desenvolve, principalmente quando você está passando por alguma dificuldade, né? Na dificuldade nasce a oportunidade. Então, como eu tive essa vida já, né, difícil em sentido financeiro desde pequena, isso já começou a entrar na minha mente que reclamar eu sempre vim de uma estrutura familiar muito boa, sabe? Assim, meus pais sempre educaram a gente ensinando que o que é certo, o que é errado, se não dá, um dia vai dar, e a gente sempre entendeu isso. Então, me ajudou a ter essa mente também. E aí, parei aonde? Vou lá, venho cá, já me perco. Ah, tá, casei, né? E agora? Vou fazer o quê? Vou entrar de novo na empresa? E, inclusive, eu fui fazer uma entrevista. Assim que eu casei, estava tendo entrevista para um consultório e eu fui fazer essa entrevista. Só que eu já tinha essa possibilidade, eu já tinha conversado com meu esposo, né? Aí eu podia focar nos doces, né? Focar nos bolos. E nesse meio tempo aí eu não fazia bolo como eu faço hoje, né? Como vocês conhecem. Eu fazia bolo de caixinha. Na verdade já estava me ingressando por aí, porque o pessoal gostava dos doces e pedia bolo junto, mas eu sempre fui muito insegura. Então, mesmo com insegurança, vai que dá certo. Vai que dá certo. E aí eu já estava me aventurando, eu já via que podia dar certo, né? Se eu me dedicasse realmente, porque até então eu não estava me dedicando. Eu só fazia para alcançar um fim, né? Ah, eu quero ter esse aqui, R$2.000. Então vou fazer, vou vender, atingir, pronto. Aí eu fazia o que eu queria, mas não estava focando, não estava levando a sério. E aí eu fui fazer entrevista. E aí nessa entrevista eu falei algumas coisas que eu não poderia estar, né, em algumas épocas do ano, que eu tenho eventos importantes. E eu não sei se o empregador, tipo, se assustou, né? Porque eu falei logo assim de cara. Então, essa menina não tá precisando, né? Porque ela já botou tanto porém no início. Mas eu fui bem sincera. E aí, né? Eu falei, se for da vontade de Jeová, eles vão me chamar, né? Não me chamaram. Eu disse, se não me chamar, eu vou tocar meu barco aqui na confeitaria. Não me chamou e nisso eu já tava me organizando cá. Eu falei, vou fazer dar certo. Então, isso aconteceu o quê? Depois que eu me casei, que realmente eu iniciei propriamente dito na confeitaria e foi que deu aquele boom,
que eu realmente me dediquei, que as pessoas começaram a me enxergar realmente da forma como eu me posicionei. Faz 3 anos que eu estou casada, que estou na confeitaria. Voltei com meus brigadeiros e vi que eu podia, já que eu ia me dedicar, né, me aprimorar em outras coisas também. A princípio eu fiquei também fazendo trufas, mas aí eu comecei a ir pro brownie, né? Eu sempre gostei de coisas, o que me levava, né? Por onde eu me norteava. Doces que eu gostava de consumir. Então, todos os doces que eu faço, a maioria, né? Porque assim, eu não sou muito fã de leite. Aí tem o docinho de leite ninho, mas a gente tem que provar, né? Mas o docinho de leite ninho eu gosto. A pessoa já tá ficando aqui quase sem voz, porque a matraca aqui é grande, mas tudo bem. E aí a gente tem que provar. E aí, eu sempre gostei de fazer doces que eu gosto de comer. Por quê? Porque é mais fácil de você vender, mais fácil de você falar com verdade, né? Se o negócio tá bom mesmo. E encantar o cliente para ele querer comer. E aí eu fui para brownie, fui para brigadeiro gourmet, fui para bolo de pote e sempre fiz doces comerciais, doces mais fáceis de vender. Só que as pessoas estavam... Gente, aqui tá um calor, viu? Porque eu moro num lugar quente, misericórdia. Voltando ao assunto, o que eu tava falando? Ah, tá. As pessoas queriam bolos maiores. E eu ficava insegura, eu sempre passava para uma amiga minha que vende bolo. Mas aí eu entendi o quê? Eu tô perdendo vendas, eu tenho que, né? Tenho que fazer. E aí eu fui me especializar. Fiz um curso e a partir desse curso eu comecei a treinar as técnicas, comecei a entender dos ingredientes, fui pesquisar, né, para que serve a farinha, para que serve o açúcar, se eu tiro mais açúcar disso, interfere em que na massa, comecei a fazer testes. A minha cozinha virou um laboratório. Então vocês também podem fazer isso de casa, né? Começar de casa e desenvolver a sua empresa de casa, como foi no meu caso. Quando eu foquei, quando eu entendi que eu queria levar aquilo como um negócio, me posicionei, passei isso para outras pessoas, deslanchou. E hoje eu realmente sou e me considero uma confeiteira de sucesso e me sinto ainda mais privilegiada de poder estar ajudando outras pessoas a fazerem isso também. Porque eu poderia ficar com o que eu aprendi, com o que eu desenvolvi, com o que eu aprendi, né, nesse meio tempo, que apesar de ser 3 anos que eu considero porque realmente eu foquei, mas todo esse percurso, desde antes dos 16 anos, desde quando eu comecei a empreender com coisas, né, nada a ver com a confeitaria, já me deu um norte para me entender dessas dificuldades de hoje. Porque algumas pessoas podem se desmotivar, porque, ai, Carol, mas eu até tentei. Mas é difícil mesmo. No início é difícil, mas se você não desiste no início, que é difícil, daqui a pouco vai ficar fácil. E aí vai ser mais fácil você lidar. Porque dificuldade você vai ter em todos os seus processos. Quando você vai aumentando, vai ter dificuldades, só que diferentes. Mas se você desistir nessa aqui, do início, quando chegar cá, se você já desistir, na verdade você não vai nem chegar, né? Mas se você não desistir, você vai chegar aqui, vai chegar mais forte, vai ser mais fácil você lidar com suas dificuldades lá na frente. E é isso que aconteceu. E eu tentei resumir, né, para vocês poderem conhecer um pouco mais de mim, quem não me conhece ainda. O meu objetivo ao trabalhar com a confeitaria realmente foi ter tempo para o que para mim é mais importante e também trabalhar com o que eu gosto, porque de tudo isso que eu fiz, o que me deu mais prazer e que me motiva a trabalhar mesmo quando eu tô cansada, mesmo quando é uma folga, mas um cliente ou uma pessoa quer um bolinho, é porque eu amo o que eu faço. Então não é algo pesado pra mim. Eu posso estar cansada, mas se eu tô fazendo bolinho, ou tô confeitando uma coisa, ou tô produzindo conteúdo pro meu trabalho, é prazeroso pra mim. Então você trabalhar com o que você ama é muito bom. Que aí você faz algo que você gosta e você ainda é recompensado por isso, né? Financeiramente, porque é óbvio, né? Que a gente trabalha por amor, mas isso aqui é um negócio, a gente paga as nossas contas. Então, a gente precisa cobrar por isso também. É essa a minha história, meus valores são esses, né? Ter tempo para o que é mais importante. Então, quando eu falo sobre ajudar pessoas a serem confeiteiras de sucesso, não é sucesso só financeiro, porque o financeiro vai vir, né? Em qualquer trabalho que você faça, se você faz aquilo bem feito, você vai ter remuneração. Mas você vai ser remunerado fazendo algo que você gosta, acompanhando o crescimento dos seus filhos, tendo contato com sua família, ou você vai ser bem remunerado, mas você vai sair enquanto seu filho ainda está dormindo e vai voltar, ele vai estar dormindo de novo e não vai acompanhar. Né? É disso que eu tô falando. Então é sucesso realmente na vida, você ter paz, você fazer algo que você gosta,
você tem contato com sua família, você poder preparar o almoço do seu esposo, a comida dos seus filhos, acompanhar o crescimento, é disso que eu estou falando. E eu sou uma pessoa hoje realmente que eu me considero bem sucedida, porque além de ter o retorno financeiro, eu tenho todos esses outros poréns que também é muito importante, é o que me motiva a estar aqui para produzir conteúdo para vocês e produzir docinhos para alegrar e adoçar o dia dos meus clientes, né, e dos meus alunos. Esse foi o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e um primeiro vídeo assim dessa nova fase no Instagram, porque agora eu vou produzir muito mais conteúdos para vocês em vídeo. E me acompanhem aqui para mais dicas, tá? Eu vou tentar estar postando muito conteúdo de valor. E se você tem um assunto na confeitaria que você tem dúvida, ou se você está começando agora, qual a sua dificuldade, comenta aí no vídeo para mim saber e até, né, saber que conteúdo eu vou publicar para poder te ajudar em cima da sua dificuldade, tá bom? Isso aqui é para a gente se ajudar. Então, se você tem um assunto que, ai, Carol, eu tenho dificuldade nisso aqui, comenta aí, ou me manda um direct, né? Me manda uma mensagem que eu vou tentar te ajudar o máximo possível, certo? Tô aprendendo aqui esse esquema do YouTube, mas eu sei que você, para receber o meu conteúdo, vai precisar se inscrever, né? É o sininho que tem aí, você vai clicar no sininho para você receber as minhas notificações quando a gente estiver postando e ele já te direcionar, te avisar lá, né? Tem um vídeo novo, tem uma dica nova, vai lá aproveitar. E é de graça, né? Então aproveita. Então se inscreve aí no canal, curte o vídeo, comenta e ativa as notificações. E no Instagram também, tá, gente? Salva o vídeo, comenta, deixa a sua sugestão do que você quer ver. E se você já passou por essas dificuldades, né, ou se não, ou se está passando, eu espero que a minha história é um pedaço dela, porque quando eu paro para conversar, eu sou a nega do leite. Não sei se vocês já ouviram esse dizer aí, mas é deslanche. Então eu tentei resumir para vocês entenderem, para vocês me conhecerem melhor, né, quem não me conhece ainda. E fiquem aqui comigo, colhem em mim que vai vir muita dica para vocês, viu? Vídeo de receitas, de dicas, de motivação, né, do dia a dia, para ajudar vocês a continuarem aí crescendo ou quem ainda quer iniciar bem estruturado na confeitaria. Foi um prazer, né, o primeiro vídeo aqui no YouTube e também o primeiro vídeo dessa nova fase no Instagram. Até os próximos vídeos.